Esqueça plantar uma árvore. Hoje vamos falar sobre construir uma cidade viva, com milhões de habitantes, uma infraestrutura subterrânea mais complexa que a nossa internet e uma economia que funciona puramente com luz solar. Agora, imagine construir 1 milhão de cidades dessas. Entender como fazer isso é talvez a missão mais importante da nossa geração. E se você acredita que a engenhosidade humana pode e deve consertar o que nós quebramos, inscreva-se agora, porque é exatamente isso que vamos provar hoje. A cada poucos segundos, o mundo perde uma área de floresta do tamanho de um campo de futebol. Mas o que estamos perdendo não são apenas árvores. É a máquina que regula nosso clima e purifica nossa água. A resposta para isso é mais complexa do que parece. A verdadeira pergunta não é o que plantar, mas como construir um ecossistema inteiro a partir do pó. E a resposta, surpreendentemente, começa bem debaixo dos nossos pés. Toda grande cidade precisa de uma fundação sólida e de uma rede de comunicação. Para uma floresta, essa fundação não é de concreto e a comunicação não passa por cabos de fibra óptica. É tudo vivo. Em um punhado de solo saudável, existem mais micro-organismos do que pessoas na Terra. E entre eles, o mais importante é uma rede de fungos chamada micorriza. Pense nisso como a internet da floresta, uma Wood Wide Web que se conecta às raízes das árvores, criando uma teia biológica gigantesca. É através dela que uma árvore-mãe pode enviar nutrientes para uma muda jovem que luta pela luz, ou alertar suas vizinhas sobre o ataque de pragas. Sem essa rede, plantar árvores é como colocar arranha-céus em um pântano e esperar que eles se comuniquem por telepatia. Eles estão isolados, frágeis e sozinhos. Mas como se constrói essa internet viva em um solo morto e erodido? Você precisa de um exército. Um exército de elite que trabalha de graça. Conheça as tropas de choque da natureza, as espécies pioneiras. Elas não são as árvores majestosas que imaginamos em uma floresta antiga. São, na verdade, as ervas daninhas, os arbustos resistentes e as pequenas árvores que vemos crescendo nas frestas do concreto ou em terrenos abandonados. Elas são como os primeiros operários e uma gigantesca obra. Chegam rápido, não exigem um solo rico e seu único trabalho é preparar o terreno para os especialistas que virão depois. Muitas delas têm uma superpotência. Conseguem capturar nitrogênio do ar e fixá-lo no solo, criando o primeiro adubo natural. Elas crescem rápido, criam a primeira sombra que protege o solo do sol escaldante e, quando morrem, seus corpos se decompõem na primeira camada de matéria orgânica. Elas são o andaime vivo da futura floresta. E o trabalho delas, esse novo ambiente cheio de vida, funciona como um sinal, um convite para os verdadeiros arquitetos, e eles chegam pelo ar. Os arquitetos que chegam pelo ar não são humanos. São os pássaros, os morcegos e até mesmo os grandes mamíferos. Eles são os engenheiros de logística da floresta. Atraídos pelas primeiras plantas e insetos, eles começam a visitar a nossa obra. E cada vez que o fazem, trazem consigo presentes valiosos, sementes. Cada fruta que um pássaro come é um pacote de entrega com uma semente dentro, já pré-adubada e pronta para germinar. Eles trazem as sementes das árvores de médio e grande porte, as espécies que precisam de um ambiente mais estável para crescer. São eles que trazem a diversidade, os materiais de acabamento para a nossa cidade viva. Mas esse processo natural pode levar séculos. E nós não temos séculos. É aqui que a nossa engenhosidade entra. Hoje, podemos criar pássaros mecânicos. Drones equipados com inteligência artificial que analisam o terreno e disparam cápsulas de sementes, com a precisão de um GPS, transformando o trabalho de décadas em apenas alguns anos. Com os andaimes postos pelas pioneiras e os arquitetos alados trazendo a diversidade, nossa cidade viva começa a pulsar. As árvores crescem, o dossel se fecha e a luz do sol se torna o combustível para milhares de processos. A floresta começa a respirar. E ao fazer isso, ela começa a gerar sua própria economia. Uma economia que não é medida em dinheiro,
mas em serviços vitais para o planeta. O primeiro e mais mágico deles é a fabricação de chuva. Uma única árvore grande pode transpirar centenas de litros de água por dia, lançando umidade na atmosfera. Uma floresta inteira cria rios voadores, sistemas climáticos que viajam por continentes. Ela se torna uma fábrica de chuva autossustentável. Ao mesmo tempo, a sombra e a umidade que ela gera funcionam como um gigantesco ar-condicionado natural, resfriando a superfície da Terra em vários graus. Mas o serviço mais valioso que ela oferece é o de purificação. Essa purificação acontece em duas frentes. Primeiro, a água. A densa camada de folhas e raízes funciona como uma esponja biológica. Quando a chuva cai, a água não corre pela superfície levando o solo embora. Ela percola lentamente, filtrada por incontáveis camadas de matéria orgânica e micro-organismos, reabastecendo os lençóis freáticos com uma água incrivelmente pura. É uma estação de tratamento que funciona sem eletricidade e sem produtos químicos. Segundo, e mais importante, o ar. As florestas são os pulmões do planeta, mas essa analogia é incompleta. Elas não apenas respiram por nós, elas ativamente removem o maior poluente da nossa era: o excesso de carbono na atmosfera. Cada folha, cada galho, cada tronco é construído a partir do carbono que um dia foi um gás de efeito estufa. A floresta o captura e o transforma em vida. Ela é a única tecnologia de captura de carbono que já foi provada em escala planetária. Mas qual o verdadeiro valor disso? Aqui está a maior revelação. Uma floresta madura não é apenas bonita ou importante para os animais. É uma superpotência econômica. Economistas estimam que os serviços ecossistêmicos, como a purificação da água, a polinização, a regulação do clima e o armazenamento de carbono, valem dezenas de trilhões de dólares por ano. É mais do que o PIB de todas as nações do mundo combinado. Construir uma floresta não é um ato de caridade. É o investimento mais inteligente que podemos fazer. É a única infraestrutura que, em vez de depreciar com o tempo, se torna exponencialmente mais valiosa, complexa e resiliente a cada ano que passa. Ela gera seu próprio capital, expande seus próprios serviços e paga dividendos na forma de um planeta estável e habitável. Nós passamos séculos convertendo o capital natural em capital financeiro. Agora precisamos usar o capital financeiro para reconstruir nosso capital natural. E a prova de que isso funciona já existe. Na China, o Planalto de Los, uma área do tamanho da Bélgica, era considerado o berço erodido da civilização chinesa, devastado por séculos de agricultura insustentável. Em poucas décadas, um projeto monumental de reabilitação, usando os princípios da sucessão ecológica, transformou um deserto amarelo em um oásis verde e produtivo. No Brasil, o fotógrafo Sebastião Salgado e sua esposa Lélia, ao herdarem uma fazenda de gado completamente degradada, decidiram devolver a terra à natureza. Em 20 anos, plantando milhões de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, eles viram uma floresta inteira renascer. Centenas de espécies de animais retornaram, incluindo onças pardas, que não eram vistas na região há quase um século. A água voltou a brotar nas nascentes. Eles não apenas plantaram árvores, eles reiniciaram um sistema. Eles provaram, em escala real, que a ressurreição ecológica é possível. Então, construir uma floresta do zero não é sobre a força bruta de plantar 1 bilhão de árvores. É sobre a inteligência de iniciar um processo. É sobre ser o catalisador, o maestro de uma sinfonia ecológica que a natureza já sabe como tocar perfeitamente. Nós damos o pontapé inicial, preparamos o solo, trazemos as espécies pioneiras e, se necessário, aceleramos a chegada da diversidade. Depois, com um pouco de proteção e paciência, a floresta faz o resto do trabalho. Ela se constrói, se complexifica e evolui. A parte mais incrível de tudo isso é a mudança de papel que ela nos oferece.
Por séculos, fomos a força geológica da destruição, uma praga acidental no planeta. Mas os exemplos do Planalto de Loess e do Instituto Terra nos mostram um novo caminho. Nós não precisamos ser apenas os destruidores. Nós podemos ser os jardineiros. Podemos ser uma força da natureza que trabalha com a natureza. A questão, portanto, mudou. Não é mais se podemos reconstruir um ecossistema, mas em quantos lugares do mundo faremos isso a seguir. A tecnologia existe, o conhecimento ecológico está mais avançado do que nunca e a necessidade é inegável. Nós temos as ferramentas para sermos a geração que iniciou a grande restauração. E se você ficou fascinado pela capacidade da natureza de se regenerar e resolver nossos maiores problemas, precisa conferir nosso vídeo sobre as bactérias revolucionárias que comem lixo no fundo do mar. É outra prova de que as soluções mais incríveis estão, muitas vezes, escondidas onde menos esperamos. Clique aqui para assistir e continue explorando com a gente. Finalmente, a pergunta que fica é: se você pudesse escolher um lugar no mundo para ver uma nova floresta nascer, onde seria? Conte pra gente aqui nos comentários.